Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos se colocar de pé. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Se não encontrar, então vamos. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E ele, deixando logo as redes, seguiram. Amém. Quantos mais necessitam de oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por estar aqui, ó Pai, nesta noite, a tua presença, para aprender a tua santa e gloriosa palavra. Deus, ajuda cada um dos teus servos que aqui estão, os que estão vindo, os que estão chegando, os que não puderam chegar, Senhor Deus, os que estão enfermos, Pai. Ajuda, meu Deus, cura os que estão desempregados, Pai, abre portas de emprego. Pai Santo, o teu povo precisa de vitória. Então, Senhor Deus, atende a oração, Senhor Deus, de cada um dos teus servos. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, glorificando o Rei de Deus. Meus irmãos, quem estava escalado hoje era o pastor Paulo, mas ele está trabalhando, né? Aí, e não deu para ele chegar hoje aqui para trazer a palavra de Deus. Quando eu saí de casa, eu digo, vou levar esse tablet. Eu escrevo aqui nele, né? Apesar que tinha um pastor que largava o pau em mim, dizia que eu prego com tablet. Mas é porque a gente fica velho, aí a gente esquece, né? Os irmãos sabem que Deus fala com a gente aqui, né? Deus fala no trabalho. Deus fala com a gente em casa. Deus fala aonde Ele quer, né? Agora tem umas pessoas que acham que Deus só fala quando Ele vai autorizar, né? Acho que é isso. Ele acha que Deus só fala quando Ele vai autorizar. Mas aqui está o pastor Samuel, né, o evangelista Maná, o pastor Alexandre, o pastor Júlio está ali atrás. Está muito longe, pastor Júlio. Vem para cá mais, fica de perto. Vocês estão aí, fica de perto. Né? Eu estava pensando até as irmãs, pedir para as irmãs ficar aqui na frente, mas só pensei, as irmãs, né? Não falei, as irmãs vieram aqui para frente. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Olha, quem dá um copo d'água, um pequenininho, tem um galadão. Então, está aqui os pastores e a gente sabe, a gente que prega a palavra de Deus,
A gente, muitas vezes a gente vai orar e a gente está de joelho e vem um versículo, né? Vem um versículo, vem um texto, na- e a gente começa a meditar naquele texto, né? E a gente está ali de joelho, ou quando a gente pega a Bíblia também lê. Eu, às vezes, leio um texto, aí vou orar. E Deus começa a falar naquele texto, né? E eu, depois eu pego e escrevo. Porque depois eu esqueço. Quando não acontece isso com vocês, vocês que são pregador, pastor, então eu peguei o tablet. Ó, o pastor Paulo chegou aí. Se quiser vir. Pronto, a gente falamos aqui da chamada de Pedro, né? Apóstolo Pedro. Pedro era pescador. Pedro era, os irmãos não viram. Pedro era pescador. Pescador, Deus escolheu para ser apóstolo. Pescador, Deus escolheu para ser seu discípulo. Homem bem-sucedido, homem rico. Deus escolheu homem pobre, porque Pedro era pescador. Diz os historiadores, né, que, que até o barco que ele estava pescando não era dele, era do pai dele, né? Então, ele era uma pessoa pobre. Mateus Levi, a gente chama, Mateus Levi, era um funcionário público, alto patente, um homem bem-sucedido, um homem rico. Então, Deus, ele, aliás, Jesus, né, ele não fez assim uma escolha só de pessoas intelectual. Não, ele chamou, né, mescou, pessoas que até eu não chamava, né, mas ele chamou. Porque quem escolhe é ele, a chamada é dele, é ele quem escolhe, ele quem chama, ele faz da maneira que quer, do jeito que quer. Então ele chamou Pedro e os demais discípulos. E Pedro era um homem, né, Pedro era um homem atento. Pedro era um homem que gostava de resolver as coisas na hora. Era uma pessoa que não deixava para amanhã, não. O que ele tinha que falar, ele falava na hora. Era um homem que gostava de tomar a frente em tudo, né? Porque tem pessoa que às vezes está até numa reunião, aí fica, não fala nada, mas quando sai, aí fica falando. Não, aquilo dali que ele falou, eu não entendi. Aquilo que ele disse não está certo. Pedro não, Pedro, quando ele achava que estava certo, ele se levantava. Opa! Era um homem que resolvia as coisas na hora. Nós encontramos isso na Bíblia. Quando. E era disposto ele também. Veja, naquele dia, aliás, naquele dia, naquela noite, que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Vento soprando, mar agitado, né? E ele, tudo ali desesperado, um dizendo para o outro, nós vamos perecer, o outro dizendo, não vai ter jeito, nós vamos morrer. E era tudo homem experiente. Era experiente. Homem pescador do mar. Agora está no alto mar e o barco, né, indo a pique e eles tudo desesperados. Aí Jesus
vem caminhando por cima das águas. Caminhando por cima das águas. Aí os discípulos disseram assim: um fantasma. A situação já está difícil, agora vem um fantasma. As coisas já não estão boas, agora vem um fantasma. Aí Jesus diz o quê? Não tema, sou eu. Aí os discípulos ficaram caladinhos, outros ficaram quietinhos. Mas o que foi que aconteceu com Pedro? Pedro disse: se és tu, deixa eu ir por cima das águas. E nesse negocinho, irmão, só teve dois homens que andou por cima das águas. Um foi Jesus e o outro, Pedro. E Pedro pulou e andou por cima das águas. Depois ele teve medo, alguém disse que teve medo, né? A Bíblia diz que ele foi afundando, mas que andou. Imagina na hora que ele vai cair dentro da água, alguém pode até ter dizido, né? Pedro, não vai fazer isso não, Pedro. Pode ser que está de noite, está escuro. Tu pode se dar mal. Ele disse, nada, eu vou. E desceu. Então foi coragem dele e fé. Agora imagine depois. Os outros contavam a história de Jesus, que Jesus andou por cima das águas. Aí Pedro dizia, eu vou contar a história de Jesus e a minha. Porque Jesus andou e eu andei também. Então eu andei, vocês não andaram, mas eu andei por cima das águas. Então, atitude de Pedro. Quando Jesus perguntou ao povo, aos discípulos, aliás, o que é que o povo fala de mim? O que é que o povo fala de mim? Os discípulos disseram, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, ou fala que tu é Elias, outro diz que é João Batista, outro diz que é um grande profeta. Aí Jesus disse, e vocês? O que é que vocês dizem de mim? Os discípulos ficaram calados, menos Pedro. Está em Mateus 6:16. Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Veja que Pedro tomou a frente. No monte da transfiguração. No monte da transfiguração, aí Pedro, quando viu Elias, Moisés e Jesus conversando, aí Pedro toma logo a frente. Pedro toma a frente e disse a Jesus, bom que estamos aqui. Ó Jesus, tu queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias? Se quiser eu já começo a fazer. Então ele sempre tomava a frente. Quando Jesus falou que nós deveríamos perdoar os nossos irmãos, então Pedro tomou a frente e foi logo perguntando, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Eu devo perdoar quantas vezes? 7 vezes? Aí Jesus disse, não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Pedro sempre estava tomando a frente. Pedro um dia chegou para Jesus e disse assim, Senhor, nós deixamos tudo,
que é que nós vamos ter? O que é que nós vamos ter? Então, disse-lhe, nós deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? Jesus respondeu, receberá 100 vezes tanto, receberá 100 vezes tanto, 6 vezes mais, e herdará a vida eterna. Eu estou citando o versículo aqui, irmão. Eu não estou falando de versículo, mas não estou citando, viu? Mas está escrito isso aqui. Quando eu devo, quantas vezes eu devo perdoar? Mateus 18, 21. Pedro declara que deixou tudo por amor para seguir a Jesus. Mateus 19, 27. Fica muito versículo. Então, Pedro era um homem, né, o discípulo, que ele estava como, era um líder. Ele se tornou um líder dos outros. Veja, quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e ela é curada. Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos ficam carados, os outros. Aí Pedro, Jesus insistiu, né? Quem me tocou? Quem me tocou? Lucas 8, 45. Aí disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, Pedro vai e diz: Senhor, imagina Jesus chegando: Senhor, está perguntando quem te tocou? Que é isso? Está vendo aqui que o povo te aperta? É muita gente te tocando, é muita gente te apertando. Se for saber aqui quem te tocou, é muita pessoa, Senhor Deus. Senhor, é muitas pessoas que estão te tocando e tu fica perguntando quem me tocou. Aí Jesus disse: Pedro, alguém me tocou, diferente. Né? Alguém me tocou diferente. É porque Jesus estava dizendo assim: ah, muitas pessoas se aproximam de mim com interesse. Porque naquela época era pessoas que se aproximavam de Jesus com interesse, outros se aproximavam de Jesus para observar Jesus. Outro se aproximava, os doutores, os escribas, se aproximava de Jesus para ver se Jesus fazia alguma coisa fora do mandamento, fora da lei dele. Então muitas pessoas queriam, a Bíblia diz que muitos se aproximavam de Jesus para ver se Jesus fazia alguma coisa errada, alguma falha de Jesus. A própria Bíblia diz isso. E Jesus estava dizendo: não, Pedro, eu sei que muita gente toca em mim, muita gente se aproxima de mim, mas alguém chegou aqui, tocou, e eu sei que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que a mulher, não podendo se ocupar, ela se aproxima de Jesus e conta toda a história. Isso aí é para outro dia, né? Essa passagem aqui que eu acho muito interessante. Ela contou toda a história para Jesus. Contou toda a história. Agora, quem estava aperreado do lado, quem ficou aperreado nessa história? Os irmãos sabem? Quem ficou? Coração assim, agoniado. Jário. Porque a mulher conta toda a história. Jesus está indo para a casa de Jário. E a mulher vai contar toda a história e Jesus, fale, pode falar. Conta tudo aí. Diz tudo. Eu quero que você fale tudo mesmo. Diga tudo. Conta aí. E Jário, se Jário pudesse, Jário pegava aquela mulher, saía correndo com ela e Jesus, vem, e ela vai contando, então eu vou levando ela
para chegar rápido, né? Mas Jesus trabalha da maneira dele. Se Jesus tivesse ido rápido, ia apenas curar a filha de Jairo. Mas o que Jesus queria fazer era um milagre maior. Jesus queria ressuscitar. Amém? Então fica tranquilo, porque se o teu milagre não chegou ainda, é porque vai ser grande, entendeu? Vai ser grande, vai ser maior. Então continua, né? Continua batendo, porque o milagre vai chegar. João 6:68. João 6:68. Jesus prega. E a mensagem de Jesus não foi uma mensagem dessa que eu estou pregando aqui, não. Foi uma mensagem. Foi cajado, como se diz a história. Jesus bateu mesmo. Jesus bateu com força, mostrando o pecado. Aí a Bíblia nos diz que todos foram embora. Começou a sair, o povo foi embora. Aí só Jesus olhou, só ficou os discípulos. Só ficou lá os discípulos. Aí Jesus também olha para os discípulos e diz: vocês querem também não? Querem acompanhar esses não que foram embora? Pode ir. Quer ir? Pode ir. Aí Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós? É para quem iremos nós? Porque às vezes a gente fala, né? Para onde iremos nós? Mas não é para onde, é para quem iremos nós. Tu tem as palavras da vida eterna. Só tu tem as palavras da vida eterna. Nós vamos ficar com o Senhor. Está difícil, mas vamos ficar lá. É que Deus mandou eu falar para você. Está difícil, está difícil, está difícil, mas fica com Jesus. Fica com Ele. Olha, não saia da minha presença, assim diz o Senhor. Está difícil, mas fica na minha presença, porque na minha presença tem resposta. Assim diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Um dia Jesus, na última ceia, Jesus celebra a ceia. Jesus pega uma bacia com água. Jesus pega uma bacia com água. E Jesus começa a tirar a sandália, o sapato, de um por um. E a lavar os pés. E a enxugar com a toalha. Tira o sapato, sandália. Quem estava com o sapato, tira o sapato. Quem estava com sandália, tira a sandália. Usava mais sandália naquela. Mas tinha também, as alpacas, né? Então, obrigado. Então Jesus começa a tirar, lavar os pés e enxugar. Sabe, esse significado aqui tem muito significado, mas eu li um significado nisto aqui e eu concordo. É, quando Moisés se aproxima no monte,
aonde a sarça fumegava. Chegou perto e Deus fala com Moisés. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa aqui é santo. Chega para cá, o lugar é santo. Alguém já pregou que aquela sandália era porque era a sandália do Egito. Não, irmão, fazia 40 anos que Moisés estava no Egito. Eu acho que ele não era do Egito e não tinha nada a ver com isso do Egito. É porque, irmão, os judeus, eles tinham um costume de, quando ele fazia uma aliança com outra pessoa, ele tirava o sapato. Quando ele chegava até na casa de uma pessoa, de outro judeu, ele tirava o sapato para entrar. Mas era outro costume. Mas lembra de Boaz? Quando Boaz foi redimir Ruth. E por leis era outro remidor. E Boaz foi lá e falou com ele. Ele disse, então você vai assumir. Bom, então tira o teu sapato dos pés. E Boaz tirou o sapato dos pés. Estava dizendo, eu estou assumindo. Estou fazendo uma aliança com você. Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, tira o sapato dos pés e vem. Deus estava dizendo para ele, olha, eu não te chamei aqui, porque não foi Deus que chamou Moisés no monte. Lê o texto que você vai ver. Ele pega as ovelhas, leva as ovelhas para trás do deserto e ele sobe ao monte. Quando ele sobe ao monte, ele não estava vendo um fogo. Não tava, pode ler o textozinho. Ele não estava vendo. Ele levou as ovelhas, deixou lá e disse, vou subir o monte, vou adorar. Porque Moisés foi criado, como eu já preguei aqui, foi criado lá no palácio, mas ele não esqueceu o Deus que é o Deus de seus pais, o Deus que ele adorava, ele continuava adorando. E quando ele sobe ao monte, aí Deus aparece. Olha, e Deus manda te dizer. Deus está falando comigo. Se tu quer ouvir a minha voz, sobe ao monte. Ué, e esse monte? Ô, pastor, eu tenho que ir lá aonde? Lá em Montes Cavalos, subir o monte? Não. Aqui está falando é o monte da oração. É você ter comunhão com Deus. É você orar, é buscar a Ele. Porque para você subir ao monte, você tem que descer. Se humilhar. E Deus estava falando para Moisés, ó Moisés, já que tu chegou aqui, tu tira a sandália. Tira a sandália, tira as coisas que não me agradam. Olha, o pecado, você tem que deixar fora. Agora você chegou aqui, eu não te chamei, mas já que você está aqui, você tem que tirar, rapaz. Tira a sandália. Ali era a maneira de se humilhar. Era a maneira de fazer uma comunhão com Deus. Você já viu? Crente que não ora não tem comunhão com Deus não, irmão. Crente que não ora não tem comunhão com Deus. Para ter comunhão com Deus, você tem que entrar no altar da oração. Você tem que ter o altar. O altar é seu monte. Buscar, tirar as coisas velhas. Tá? Vamos para frente. Então, o que foi que Pedro disse? Aqui. Pedro disse, olha, meus pés. Não. Você pode lavar os pés de todo mundo aqui, mas o meu, não. Aí Jesus disse assim, olha,
teus pés. Se tu não deixar, tu não vai ter parte comigo, tu não vai ter comunhão comigo. Olha, se tu não deixar lavar os pés, tu não vai ter aliança comigo. Aí Pedro disse, e é assim, é? Se é assim, é para ter comunhão contigo? Então, lava-me o corpo todo. Agora ele queria que lavasse o corpo todo. Porque quando Deus manda Moisés tirar a sandália, Deus está dizendo, eu quero fazer uma aliança com você. Quero ter comunhão com você. E eu quero que você cumpra o que eu vou fazer. Até aqui, você poderia ir até quando você quisesse. Aqui agora, você vai para onde eu quero. Até aqui, a direção era tua. A partir de agora, a direção é minha. A direção é minha. Jesus estava lavando os pés do discípulo e dizendo, a partir de hoje, eu vou, mas a direção, cada um de vocês, quem vai dar a direção, quem vai te guiar, sou eu. A direção é minha. Olha lá. Oh, aleluia. Era um compromisso. Dizendo, a partir de agora, é eu e você. Você vai quando eu quiser, você vai quando eu mandar. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Ó, agora veja aqui. Em João 13, 36. João 13, 36. Se tu colocar aí, João 13 e 36. Coloca aí. Olha, irmão, hoje não está chovendo não. Você vai passar, está chovendo. Vou terminar rápido, tá? João 13, 36. Disse Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe disse, respondeu. Porque Jesus estava dizendo que ia para o Pai. Né? Aí disse Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, não pode agora você ir ou seguir-me, mas depois me seguirá. Puxa para o 37. Vai passando 37. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Não posso ir agora. Por quê? Por ti darei a minha vida. Foi forte Pedro aí, não foi? Pedro disse assim, Senhor, não posso seguir-te agora, mas eu dou a minha vida, eu por ti darei a minha vida. Preste atenção nisso aí. Pedro está dizendo que daria a vida por Jesus, né? Pedro disse, eu dou minha vida por ti. E ainda disse mais. E disse ele ainda, olha, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos neguem, eu nunca te negarei. Nunca, nunca te negarei. Aí agora em Mateus é, 13, 34. Acho que é 13, 34, que eu não botei aqui. Disse Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite
Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Eu não marquei aqui, mas eu não sei. Deixa aí. Mas eu não sei se é Mateus ou é João 34. Então, Jesus disse para João 13, 38. Respondeu Jesus: Tu darás tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Pedro disse o quê? Que ia dar a vida, que dava a vida para Jesus, não foi? Irmão, a gente tem que ter cuidado, viu? No que a gente diz, viu? Ó Jesus, se tu fizer isso, eu vou fazer isso e isso. Ó Jesus, se tu me abençoar, me der um emprego, eu vou ser dizimista lá na ADGR. Ó Jesus, se tu fizer isto, se eu receber isso, eu vou fazer isso. Um dia eu orei até para um sobrinho. Eu falei, não. Ele disse, se eu vender, eu vou dar o dízimo. Ele pediu até oração. Isaías Bezerra, né, o saudoso Isaías Bezerra já partiu. Aí o Bezerra veio até um sacrifício. Ele vendeu e nada. Porque tem pessoas que prometem, e a Bíblia nos diz lá em Provérbios, é melhor não prometer. É ou não é? É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Pedro disse, eu dou a minha vida, Senhor. Pode todo mundo se escandalizar, todo mundo pode pegar, mas eu não, eu sou diferente. Né? Porque tem pessoa que é assim, né? Tem pessoa que é assim, irmão. Lembra do Urbicano, né? Urbicano, ele dizia assim, Senhor, eu não sou digno, tem de olhar para si. Aí ele nem olhava, né? Aliás, ele nem olhava, ele dizia, Senhor, eu não sou digno de olhar para cima, não sou republicano. Não sou digno de olhar para cima. Tenha misericórdia, me perdoe. Aí chegou um fariseu. O fariseu, preste atenção, que o fariseu não é aquela pessoa que não crê em Deus. Não, o fariseu é aquele que estudou, né, a escritura, é doutorado, é um teólogo. Um homem que entendia da Bíblia, defendia a lei mosaica. E a gente tem, quando eu me lembro, quando eu não era crente, quando eu falava fariseu, eu pensava, isso é um fariseu, rapaz, não crê em nada. Não, fariseu crê. Paulo, quando era Saulo, era fariseu. Paulo era fariseu. Doutor da lei. Então chegou um fariseu e olhou assim, ó, Deus, eu não sou feito esse, não. Eu sou dizimista, sou ofertante. Esse é um miserável. Deus te livre de ser feito este. Eu sou fiel a ti, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ai. Aí Jesus disse, olha, sabe quem foi justificado? O publicano. E o fariseu, não. Porque tem gente que é assim, que se acha melhor do que o outro, né? Sou melhor, sou melhor. Então, Jesus, neste mesmo dia que Pedro disse que dava vida por Jesus, Jesus foi preso. Jesus foi preso. Agora eu vou correr. 10 minutos. Jesus foi preso. Jesus foi açoitado. Jesus está preso.
Aí Pedro vai seguindo de longe. Aí Jesus entra no Pai. Jesus está lá, sendo açoitado, machucado. Aí quando Jesus está lá, possivelmente assim dentro de uma casa, assim, um pai andando na frente. Aí Pedro está por longe. Aí chega uma pessoa, uma criada, e diz assim, aí eu estava com Jesus, Galileu, né? Tu até parece com ele, Galileu. Aí Pedro olha e diz, não sei o que você está dizendo. Nem me interessa fazer o que você está dizendo. Negou a primeira vez. Aí a Bíblia diz que outra criada viu ele lá, né, andando. Aí diz, esse também estava com o Nazareno, ele estava com Jesus. Você estava com Jesus, rapaz, você é Nazareno, você estava com Jesus de Nazaré. Aí Pedro olhou e disse, não conheço, nunca vi este homem. Nunca, ó, o homem que disse que dava vida, agora está dizendo que não conhece. Está dizendo que não sei o que você está dizendo, agora diz, não conheço tal este homem. Daqui a pouco se aproxima de Pedro, uma pessoa, né? Aí diz, olha para ele e diz assim, verdadeiramente, também tu és um dele. Tu até fala como ele, se eu falar o teu sotaque, tu verdadeiramente tu conhece, tu estava com ele, pois a tua fala denuncia. Então Pedro começou a jurar. Jurar, ele não tinha jurado, não, mas aqui ele está jurando. Dizendo assim, não conheço este homem, nunca vi, não sei nem o que tu estás falando. Aí a Bíblia diz que estava no lugar, tinha uma fogueira, e Pedro estava no lugar claro. Aí Pedro, quando olha assim, diz assim, nunca conheci, não conheço. Aí apontou para Jesus. Aí Jesus, lá dentro, Jesus faz isso. Os olhos de Jesus cruzam com os olhos de Pedro. Era como Jesus estava dizendo, tu não prometeu dar a vida por mim? Me aguarde. Me aguarde, Pedro. E a Bíblia nos diz que naquela mesma hora, o galo cantou e lembrou Pedro das palavras de Jesus. Ele disse que antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saiu dali, chorou amargamente. Glória a Deus. Veja isso aí que eu estou falando, está em Lucas 22:61. Se quiser botar aí, filha de Deus, coloca aí. 22. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor. E Pedro saiu, chorou, né, bastante. Você sabe, hoje é culto de doutrina, eu podia até entrar nesse assunto aqui. E até hoje tem muitas pessoas negando a Jesus. Muitas pessoas até hoje. E quem nega a Jesus
Sabe quem são? Crente que nega Jesus. Quando você, só rapidinho, quando você peca consciente, você está dizendo assim: não conheço Jesus. Quando você faz uma coisa errada, consciente, e você está pecando, você está negando Jesus. Tem muitas pessoas que ainda negam Jesus. Quando eu minto, quando eu invento um falso contra um irmão, irmão, eu nem acreditava nisso. Eu dizia assim: oh Deus, não existe pessoa crente que inventa falso contra outro irmão. Pelo amor de Deus, não existe. Isso aí não existe. Mas depois que eu, pela misericórdia, cheguei a pastor presidente, algumas reuniões, algum gabinete, que eu adoeci com alguns gabinetes, que não quero fazer mais gabinete. Um falando uma coisa, outro dizendo outra coisa para o irmão. Então alguém estava inventando mentira ali. E eu disse: Jesus. E acredite, se quiser. Tem irmão que inventa mentira, falso contra outro. Quando você está consciente, sabe que a pessoa não fez, mas ele está dizendo que a pessoa fez. Ele sabe que a pessoa não falou, a pessoa fica dizendo que ele falou, mentindo, inventando mentira. Você está dizendo: eu não te conheço, Jesus. Está negando a Jesus. Está negando a Jesus. Tem pastor, eu conheço pastor que deve em pecar, vive em pecado de adultério. Mas irmão, não disse não. Talvez, se tiver, não tem problema não. Eu conheço pastor. Pecado de adultério. Conheço pastor presidente de igreja. Pecado de adultério. Então, irmão, são pessoas que estão negando a Jesus. Pior do que Pedro. Pedro negou e se arrependeu. E tem pessoa que não se arrepende. Mas vamos para frente. Vou encerrar. Hoje está bom, né, irmão? Não estou gritando muito, não, né? Porque tem dia que eu grito quando eu nem assisto minha live. Eu nem assisto. O que aconteceu? Eu gritei, não. Hoje eu estou mais calmo. Jesus é condenado, crucificado e morre na cruz. Passa os dias, está Pedro, está Pedro. Eu não sei mais que Pedro estava na casa dele. Aí estava Pedro, chegou seus irmãos, chegou outros, chegou. Aí eles juntou os apóstolos lá, tudinho. Aí disseram: rapaz, vamos pescar. Hoje está bom para pescar. O dia está ótimo. A maré hoje está para peixe. Vamos pescar? Vamos pescar. Aí eles juntou, os amigos todos, né? Aí vai pescar. Vai, Pedro, André. Né? Aí a Bíblia diz que alguns discípulos também foram pescar. E ficou uma meia dúzia ali pescar. Aí foi tudo pescar. Chegaram no mar. Jogaram a rede. Jogaram a rede, trabalharam a noite toda. Não pegaram nada. Não apanharam peixe. E eles disseram: mas, hoje tá bom não, viu? Mas hoje
Eu pensei que ia pegar bastante peixe. Hoje eu pensei que ia ser bom. Nossa, está bom. Tudo que a gente faz, irmão, sem a direção de Deus, está errado. Tem que ser na direção de Deus. Você pode falar para seu irmão, sua irmã, tem que ser na direção de Deus. Na direção de Deus dá certo. Aí eles estão lá, pescaram e vão sair. Aí imagine, aí Jesus disse, eu vou lá. Eu lavei os pés dele, fiz uma aliança com ele, ensinei a ele. Eles não podem voltar para a vida de antes. Eles não podem voltar para fazer o que ele fazia antes. Vou lá. Aí Jesus vai beira do mar. Interessante que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que os discípulos estavam com fome. Passaram a noite toda pescando. Jesus sabe. Aí Jesus já pegou, fez logo um fogo e assou o peixe. Pode ler o texto. Aí Jesus disse, eu vou ficar só aqui esperando ele. Vou ficar aqui esperando ele. Eles saíram da minha direção. Voltaram a pescar. Não era para eles voltar a pescar. Aí ficou esperando. Aí quando os discípulos chegam, a Bíblia diz, o texto diz, que eles, os discípulos, né, os apóstolos, Pedro, não reconheceu Jesus. Não reconheceu. Vocês sabem quem reconheceu? Jesus? Quem reconheceu Jesus foi João. Porque a gente que está mais próximo de Jesus reconhece Jesus. Se a gente estiver distante de Jesus, não reconhece Jesus. A Bíblia diz que João, aquele que encostava a cabeça para ouvir a batida do coração de Jesus. Esse, quando Jesus falou, aí João disse, Pedro. Quando ele disse, Pedro, é Jesus. Pedro, é ele. É ele. É Jesus. Pedro jamais parece com ele mesmo. Aí Jesus disse, vocês pegaram o peixe, tem alguma coisa aí? Não, não pegamos nada. Aí Jesus disse, é porque vocês não estão na minha direção, rapaz. Volte agora ao mar e jogue a rede do lado direito. Aí Jesus é de direita. Jogue do lado direito. E a Bíblia diz que eles jogaram a rede, pegaram 153 grandes peixes. Arrasta. Que vem para fora. Até na beira. Quando eles chegaram, já tinha peixe assado. Quando eles chegaram, já tinha peixe assado. Jesus já providenciou peixe. Você pode profetizar para teu irmão? Para sua irmã? Profetiza aí e diz assim, ó, Jesus já providenciou. Sabe por que Jesus providenciou? Porque Jesus sabia que ele estava com fome. Agora tu fala para tua irmã, teu irmão. Diga, sabe por que Jesus já providenciou? Porque ele sabe o que tu precisa. Alai. Alai.
Aleluia. Ele sabe o que você precisa. Eles como peixe. Eles como peixe. Aí diz aqui, ó, e depois de teres jantado, Jesus chama Pedro. Chama Pedro. Pedro estava até esquecido que ele tinha negado Jesus. Pedro já tinha até esquecido. Aí Jesus chama Pedro. Chega para Pedro e diz assim: Pedro, vou pular aqui, pois, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Jesus, quando Jesus pergunta a Pedro, Jesus perguntou quantas vezes a Pedro? 3 vezes. Os irmãos sabem porque Jesus perguntou a Pedro 3 vezes. Foi? Negou 3 vezes, não foi? Foi. Negou 3 vezes. Jesus fez 3 perguntas a ele. Agora deixa eu te falar. A primeira vez que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me ama? Jesus está dizendo: tu me ama, o amor elo. Amor elo é de alguém que é apaixonado por outro. É amor de um homem para uma mulher. E a pessoa também, eu sou apaixonado por fulano. A pessoa que. Então Jesus está dizendo assim: ó, Pedro, tu é apaixonado por mim? Aí Pedro: sim, senhor. Sou, te amo. Primeira vez. Aí a segunda vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Amor Pírus. Aí Jesus está dizendo assim: o Pírus ou Pilos? Né? Não sei bem, mas é. Oi? Pilos? Não, obrigado. É, professor aqui, meu professor. Amor, tu me ama, amor Pilos? Amor paternal, amigo. Tu me ama como um amigo? Aí Pedro diz: te amo, Senhor. Tu sabe. Aí Jesus pergunta a terceira vez. A terceira vez Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me ama? O amor ágape. Aí a Bíblia diz que Pedro ficou triste. Quando perguntou pela amor ágape, ele ficou triste. Porque o amor ágape é o amor paternal. É o amor de pai para um filho, de uma mãe para um filho. É o amor de Deus para o homem. Quando perguntou isso, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tu falou que dava a tua vida por mim? É verdade? Tu dá. Em outras palavras, vamos traduzir aqui, vamos conjecturar. Jesus estava dizendo: Pedro, tu sou apaixonado por mim? Aí ele disse: sim, senhor, eu sou. Pedro, tu é meu amigo, Pedro? Sou, senhor, eu sou teu amigo. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu dá a tua vida por mim, Pedro? Aí Pedro ficou triste. Não, senhor, eu pensei que eu podia fazer isso. Eu falei que eu morria por ti, mas eu não posso. Eu neguei a ti 3 vezes, Senhor. Eu não posso.
Aí ele ficou triste, porque Deus estava dizendo, você falou que dava a sua vida por mim, mas você não deu, rapaz, você não pode. Aí, se coloca de pé. Eu passei 10 minutos. Pode se colocar de pé, que eu vou encerrar agora. Se coloca de pé. Aí, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Aí chamou ele e disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, Pedro, quando tu era novo, tu não entendeu, Pedro. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, sabe, tu não entendeu. Quando tu era novo, tu ia para onde tu queria. Agora não, Pedro. Tu vai chegar tempo, Pedro, que tu vai para um lugar que tu não quer. Mas eu quero. Mas é eu que quero. Você não quer, mas é eu que quero. Agora veja. Pedro sai renovado. Pedro, depois desse encontro com Jesus, Pedro saiu uma brasa. Pega João e diz, João, vamos orar agora e vamos glorificar. Vamos trabalhar para o reino de Deus. E agora, veja, e os peixes? Eu imagino os peixes, 150 peixes, toalha, a gente vai saber lá de peixe mais, rapaz, dois aí. Quem quiser pegar, pega. Meu negócio agora é com Jesus, rapaz. Agora vamos pregar o evangelho, vamos tomar conta das ovelhas. Esquece tudo. Quero lá saber mais de vender peixe. 150 peixes dava um bom dinheiro. Ele disse, não, pode deixar para lá. O negócio agora é pregar o evangelho. É falar de Jesus. Aí, vamos, Pedro, bora. Bora, André, bora, Tiago, bora sim, bora. Vamos, vamos. Aí, pega João no outro dia disse, vamos para o ciclo de oração. Onde eu tenho hoje a oração? Tem ali. Vamos lá. Aí foi. Quando chega no tempo que vai entrando, tem um coxo, um paralítico, de nascença. Nunca andou. Aí, Pedro, parece, estava uma esmola, pedindo a Pedro e a João. Aí, Pedro disse, está querendo coisa pequena, né? Está querendo migalhas, né? Tem coisa melhor para você. Deus tem sempre o melhor. Aí a Bíblia diz que Pedro pega na mão dele, puxa e diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele paralítico colocou de pé, saiu pulando. A Bíblia diz que ele saiu, entrou pulando dentro da igreja. E aquilo foi um alvoroço. Foi um alvoroço. E aquilo dali, Herodes ficou sabendo, e os soldados, e aquilo ali, os escribas, fariseus, doutores da lei, já começaram a perseguir o povo por causa desse milagre. Aí pegaram Tiago, prenderam e mataram Tiago. E Herodes achou bom, mandou prender também Pedro. Prenderam Pedro. Pedro está preso. Tiago, morto. E Herodes disse, amanhã cedo, hoje, morreu Tiago, amanhã, Pedro morre. Prende ele. Agora me diga uma coisa. Ele está preso, Pedro. Vai morrer no outro dia. Você sabendo que você vai morrer no outro dia, tu dorme. Tu dorme.
Mataram Tiago. E Herodes deu a ordem: amanhã mata Pedro. Prende ele e amanhã já mata ele. Aí Pedro deitou e começou foi a roncar, dormir, tranquilo. Pedro estava dizendo: olha, Jesus, naquela vez eu falei que dava minha vida, mas eu não era crente não, agora estou convertido. Agora pode me matar, mas eu não te deixo. Pode me matar, mas não te nego. Pode me matar, mas eu estou aqui para te servir. Aí Deus disse: um anjo diz, vai lá, liberta Pedro, liberta Pedro. Agora, Tiago morreu, não foi? Você sabe por que Tiago morreu? Você sabe? É só um pensamento meu, sabe? É que os crentes não estavam orando quando mataram Tiago. Os crentes não estavam orando. Aí, quando mataram Tiago, os crentes não estavam acreditando que Herodes ia fazer aqui. Aí Herodes fez, matou Tiago. Quando matou Tiago, aí os crentes tudinho foi para casa da mãe de Marco orar, clamar, clamar a Deus. Sabe, talvez tenha alguém da tua família que está morrendo. É porque tu não está orando. Começa a orar. Começa a orar. Tiago morreu, para mim, viu? Na minha opinião. Foi porque a igreja não estava orando. Mas quando a igreja começou a orar, Deus enviou o anjo e vai lá e solta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Porque o clamor está chegando aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Somente olhar a ti.